Vamos começar com essa questão, Dr. Abel. São passados 5 anos desde a criação da Casa CE. Está a valer a pena? Primeiro, sentimos-nos orgulhados e com o dever cumprido, porque trouxemos para o país um novo fenómeno político, que em 2012 trouxe a esperança para quem já tinha perdido a esperança, trouxe a fé para quem já não acreditava no conceito político e, sobretudo, revigorou o sentimento de participação. Hoje, a Casa CE é a força política mais democrática do país, é a força política que mais cresce, é a força política mais moderna, criativa e inovadora em termos dos novos fenômenos de fazer política e, sobretudo, é a classe política que vai permitindo que o cidadão renove a expectativa, renove a esperança de podermos ter mudança nesse país. Não é só mudança por mudança, tem que ser mudança pacífica, ordeira, positiva e inclusiva. Só assim faz sentido ter mudança. Angola não se realiza. Não faz sentido termos um país potencialmente rico, mas habitado por uma população maioritariamente pobre. É por isso que nós achamos que sim, fomos o fator político surpresa em 2012 e entendemos que temos a obrigação e o dever de corresponder à expectativa do cidadão e sermos outra vez o fenómeno político surpresa em 2017. Este fenómeno político que faz referência fez-se refletir, por exemplo, nas atuações da Casa CE no Parlamento? Se for a notar, basta fazer uma avaliação. Primeiro, mudou o conceito de fazer política. A partir de 2012, nós introduzimos o conceito de campanha eleitoral permanente. Número 1, mudamos o paradigma de fazer política. E todas as outras forças tiveram que ajustar-se e dinamizar-se para estarem à altura do desafio. Número 2, na Assembleia Nacional, onde só temos 8 deputados, os deputados da Casa foram um fator fundamental para as transformações que a própria Assembleia também viveu. Durante vários anos, apesar de que estava legislado, não se fazia o debate mensal. Com a Casa CE introduziu-se a obrigatoriedade de cumprir com o pressuposto legal. Passou-se a haver o debate mensal. Na Assembleia Nacional, não é ideia da Casa. Estava legislado, mas não se cumpria. Na verdade, a Casa fez cumprir. Está estabelecido o princípio da apresentação da conta geral, na verdade, do Estado. Faz a prestação de contas. E na Assembleia Nacional não se fazia. O grupo da Casa exigiu, passou-se a fazer. E vários outros aspectos relativos à própria dinâmica, não é verdade? E há que reconhecer que os 8 deputados estão de parabéns, serviram o país e serviram o cidadão que os elegeu. Imaginem se fossem 110, o que é que seria a Assembleia? Imaginem se fossem 80. É isso que vai acontecer depois dessas eleições. Do partido maioritário, têm medo e não têm capacidade de travar a argumentação com 8 deputados. Porque, no fundo, seria do interesse... A Casa disse que tem meios técnicos, a Casa CE fez esta constatação. A Assembleia Nacional é que tem já todos os meios técnicos. Sim, mas a Casa constatou isso? Isso foi explicado pelo próprio Presidente da Assembleia Nacional e os serviços da Assembleia de facto confirmam que o aparelho, o instrumento tecnológico todo está montado para fazer as transmissões em direto. Falta é vontade política, porque o grupo maioritário não tem capacidade de argumentação, não tem mensagem, não tem justeza, não tem razão para competir com 8, não é verdade? Porque se tivessem, abriam, até far-lhes-ia bem, para o cidadão lhes ouvir, para o cidadão lhes ouvir, para o cidadão perceber das suas justificações, da sua argumentação. Afinal, a falta de explicação verdadeira por que as coisas estão no país, a falta de argumentação e a noção de que não há justeza nos seus argumentos é que impede que se faça a transmissão, porque senão não faria sentido absolutamente nenhum. Até porque há um ditado que diz: um cidadão melhor avisado ou um cidadão mais informado toma decisões melhores avisadas. Porque se o indivíduo quiser, por exemplo, ir a uma loja, comprar um carro, e entretanto só tiver a opção de ver um Hyundai, vai numa loja, tem Hyundai, vai noutra loja, tem Hyundai, vai noutra loja, tem Hyundai, não tem opção. Se ele puder ir a uma loja e encontra Hyundai, noutra loja encontra Ford, noutra loja encontra Datsun, noutra loja encontra Citroën, na verdade, vai avaliar as várias opções e escolhe. Em política é a mesma coisa. É preciso abrir, na verdade, o leque para livre circulação de ideias e ideais,
para que o cidadão diga, sim senhor, ouvi os deputados do MPLA, ouvi os da UNITA, ouvi os do PRS, ouvi os da Casa, e da argumentação diferenciada, das razões apresentadas, dos fundamentos apresentados, o cidadão tem opção, tem escolha, não é verdade? E é isso que tem sido cortado pelo partido maioritário. E não é só na Assembleia, basta ver também os próprios órgãos de comunicação social do Estado, que dão primazia a um determinado partido, que já não é espírito democrático, espírito de abertura, espírito de igualdade de todos. Nós valorizamos tudo, não é verdade? O facto de valorizarmos hoje as redes sociais, valorizarmos hoje fórmulas tecnológicas de transmitir em direto. No entanto, isto não isenta as responsabilidades do Estado angolano, que optou pelo modelo de organização política do Estado democrática e de direito. E um modelo de Estado democrático pressupõe livre circulação de ideias e ideais, abertura da comunicação social pública. Na verdade, isso é um pressuposto de uma democracia. Ora, ou somos democratas ou não somos. E aqui onde eu tenho dúvidas, não é verdade? O meu conceito é de que Angola ainda é um país em transição para a democracia. Uma transição longa. Transição longa por falta de convicções. Porque quem é democrata implementa a democracia, mas não se pode fazer democracia sem democratas. Porque um Estado democrático tem determinados critérios essenciais. Primeiro, liberdade. Nós temos que avaliar em Angola, temos efetivamente liberdade, e a liberdade subdivide-se em várias categorias. Liberdade de organização, liberdade de movimentação, liberdade de manifestação, liberdade de associação, liberdade de opção partidária, liberdade de opção religiosa. Nós não temos garantidas todas essas liberdades. Implica pluralismo. No nosso caso concreto, o pluralismo está garantido. Implica primado da lei. No nosso caso, a lei é implementada de acordo com a interpretação casuística em função da vontade do regime. Portanto, não temos Estado de Direito, não temos primado da lei. Temos que ter em democracia eleições justas, livres, transparentes e periódicas. Neste momento em Angola, a periodicidade está garantida. Já sabemos que temos eleições em 2017, depois teremos em 2022, portanto, a periodicidade. Agora, precisamos de trabalhar no sentido de garantir a liberdade, a transparência e a justeza das eleições. Portanto, isto ainda é uma necessidade. Em democracia, precisamos de uma administração pública apartidária. Nós não temos ainda administração pública partidária. Precisamos forças de ordem, forças armadas e serviços de segurança apartidários. As Forças Armadas deram passos significativos nesse sentido, estão de parabéns. A polícia precisa de ser ajudada. Os serviços de segurança não têm noção do seu papel. Perseguem cidadãos, perseguem políticos, etc. Portanto, nós ainda estamos em transição para a democracia. Agora, cabe a nós todos, atores políticos, atores cívicos e cidadãos, fazermos com que os pressupostos que já existem sejam melhorados. Os que não existem sejam efetivados. Nós, Casa C, hoje, somos uma força política de incidência nacional. O que é que isso significa? Estamos em todas as localidades do nosso país, todas as províncias, todos os municípios, com estrutura. É por isso que nós tivemos uma estratégia durante 4 anos em 5 eixos, que eram crescimento, e o crescimento pressupunha 2 dimensões. Crescimento na dimensão de implantação territorial, e nós fizemos isso. Nós somos uma força política que está presente em todo o território nacional, mas também crescimento em termos de números, na verdade, membros efetivos encartados. O segundo parâmetro da estratégia foi transformação, que neste momento, depois do acórdão, não ficou efetivado. Terceiro parâmetro, consolidação, a máquina do terreno, porque em 2012, quando surgimos, foi só velocidade, não estávamos implantados em todo o país e não tínhamos máquina efetivamente funcional. Neste momento temos máquina. Terceiro, quarto eixo, afirmação. Afirmação no sentido de transmitir a mensagem e ganhar a confiança do cidadão, para o cidadão ter razões de por que confiar na casa e não noutra força política, não é verdade? Afirmação. E a quarta dimensão da estratégia foi preparação eleitoral, estruturação dos mecanismos, organização, planificação, estudos do eleitorado, etc. Portanto, foi a estratégia que tivemos durante 4 anos, que neste momento fechou
fechou a quando da realização do segundo Congresso Ordinário. E neste momento a casa é uma máquina efetiva, é dar um sinal e a máquina age. Nós temos autonomia, na verdade. Nós não temos esse modelo de excessiva centralização, Luanda manda tudo, Luanda decide tudo. A vivência do país é diversificada. As coisas que acontecem em Malange podem ser diferentes das coisas que acontecem em Benguela. O que acontece no Ambo pode ser diferente do que acontece no Ije. Portanto, há uma estratégia nacional coerente, futurista e realista, na verdade, que é dada a todas as estruturas, mas depois a flexibilidade para as estruturas aos vários níveis, não é verdade, tomarem as iniciativas que correspondem com a realidade da sua vida localmente. Portanto, não é Luanda que conhece melhor Benguela do que os benguelenses. E é por isso que nós funcionamos de forma articulada, com uma estratégia coerente nacional, mas com flexibilidade. É por isso que ao nível do Estado existem dificuldades, porque o Estado é centralizado, só Luanda é que determina, nós não. A nossa filosofia é não chega a dizermos aquilo que não está bem, mas, sobretudo, dar indicadores de caminhos a seguir para que o cidadão tenha a percepção clara do que é que faremos o dia que formos governo. Nós definimos que a nossa prioridade é a participação na vida política do ponto de vista clássico, mas o direito de manifestação está legislado, faz parte dos direitos do cidadão, é constitucional. E o cidadão é livre, sempre que ver as suas prerrogativas ou os seus direitos machucados ou não realizados, tem o direito de fazer a manifestação, na verdade, em função da realidade específica de Malange. Se eles entendem que há circunstâncias que exigem manifestação, claramente que nós vamos apoiar. É um direito. E o Estado, as instituições públicas, têm a obrigação de aceitar e proteger os manifestantes, não é verdade? Mas é um caso local. Mesmo nós, a nível nacional, temos ponderado, por exemplo, nós achamos que para que tenhamos eleições efetivamente livres, justas e transparentes, um dos pressupostos é a abertura dos órgãos de comunicação social públicos, acesso a todos. E temos discutido ao nível dos nossos órgãos, se for necessário manifestar, na verdade, para exigir que isso seja implementado, é um direito e podemos manifestar. Temos, por exemplo, é isso que estou a dizer, que se acharmos que não está a haver abertura nos órgãos de comunicação social públicos para garantir igualdade de tratamento a todos os atores políticos, se for preciso fazer manifestação para exigir isso, faz, é um direito. Já alguma reflexão? Já pensamos nisso? Temos discutido isso, na verdade nós somos uma organização democrática. No nosso seio temos colegas e companheiros que acham que temos que ter uma atividade um bocadinho mais musculada, como se diz, outros que acham que não, temos que ser mais ponderados. E discutimos isso. Por exemplo, como está a balança? A maioria ponderada ou a maioria mais musculada? Uma das questões que nós achamos que é fundamental para a transparência das eleições é que desta vez deveria haver contagem, apuramento e publicação dos resultados a nível municipal. O que significa que os resultados devem ser anunciados município por município. E discutimos isso profundamente ao nível da Assembleia Nacional, porque está legislado, mas não especificado em pormenor como é que deve ser feito. E é uma das questões que nós achamos ajudaria imenso a transparência das eleições. Na verdade, toda a gente saberia, Manhanga, resultado X para todos os partidos. Camabatela, resultado X. Catumbela, portanto, seria muito mais transparente. E achamos que é uma das questões que, sim, se for necessário manifestar para exigir isso, que já está legislado, faz sentido. O problema, por exemplo, do voto no exterior. A Constituição da República de Angola diz claramente que todos os cidadãos são iguais perante o Estado e perante a lei. Todos são iguais. Ora, o governo preferiu restringir, ao governo ou ao regime, se quisermos assim chamar, restringirem que todos os cidadãos não são iguais. Os que estão aqui dentro de Angola votam todos. Mas lá fora escolheram alguns que podem e outros que não podem. E, por outro lado, a própria Comissão Nacional Eleitoral, até aqui, não definiu se vai haver ou se não vai haver. Usam a argumentação de que, bom, não há condições. Ora, as condições saem do céu. As condições são criadas pelos responsáveis. Na verdade, escudar-se sobre a não existência de condições é atribuir-se a si próprio certificado de incompetência. Significa não conseguir Era de crise. Crise em relação a quê?
Mas a crise, a suposta crise, não está a impedir desvios, não está a impedir esquemas, portanto, pelo menos essa é uma prioridade e não é dispendioso, como se diz assim, até porque não seria preciso fazer eleições em todo o mundo. Era preciso definir, por exemplo, países onde há concentração de cidadãos, por exemplo, na nossa região aqui, os países vizinhos, os Congos, Congo Democrático e Congo Brazzaville, a Zâmbia, provavelmente a África do Sul. Podíamos definir Portugal, Brasil, França, alguns países onde sabemos que há grandes comunidades. E não se faz isso. O governo é incapaz, incompetente, então tem que sair.